A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo falando um pouco da palavra do Senhor, e o tema de hoje é: a igreja passará pela grande tribulação. Mas antes de eu começar a explanar a palavra, você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, no botão vermelho que está escrito inscreva-se, no seu lado direito e no lado esquerdo da tela. Você vai lá, clica e será inscrito no meu canal. Você ativa o sino da notificação e também deixa o seu like, porque isso ajuda demais o nosso canal. Cada dia que você for curtindo os nossos vídeos, o canal vai crescendo. E compartilhe com seus amigos, aqueles que tiverem dúvida da palavra do Senhor ou quiserem aprender um pouco mais. O texto que vamos ler é o texto do livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, no versículo de número 10. Vamos ler o texto para dar um embasamento ao assunto que estamos tratando. Diz a palavra do Senhor: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da tentação, ou da hora da tentação. A diferença está aí: da hora da tentação ou na hora da tentação. Guardar na hora da tentação é você estar passando pela tentação e Deus te guardar nessa hora. Guardar da hora da tentação é antes que chegar a tentação ou a provação, Ele tirar você por cima. E é isso que nós cremos que vai acontecer com a igreja. Porque até o capítulo 3 do Apocalipse, a palavra foi direcionada às igrejas. Depois do capítulo 3 do Apocalipse, você não verá mais nenhuma menção sobre a igreja. A igreja, ela desaparece do cenário no capítulo 3 do Apocalipse, que é quando, do capítulo 4 em diante, 5, 6, 7, até o capítulo de número 19, é o período da grande tribulação. Você não vê mais menção da igreja, porque a igreja, ela foi guardada dessa hora. Não nessa hora, ela foi guardada dessa hora. Vamos ler mais um versículo da palavra do Senhor. Zacarias capítulo 14, versículo de número 5. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 14, versículo de número 5. Zacarias 14, 5. E fugirei pelos vales dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos contigo, ó Senhor. A diferença de entender se a igreja passará ou não pela grande tribulação é quando aprendemos a diferenciar os textos bíblicos que foram escritos direcionados para os judeus e os textos que foram direcionados à igreja. Esse texto de Zacarias foi direcionado aos judeus. É quando o anticristo e o seu exército estará pelejando contra Israel, cercará Israel de trincheiras no Monte das Oliveiras. Quando eles correrão por ali, para o Monte das Oliveiras,
É nesse exato momento que Israel não tem mais para onde correr. É quando ele clamará ao seu Deus: Senhor, lembra-te das promessas que tu fizeste a Abraão, que daria essa terra por herança para nós eternamente. É quando o Senhor ouvirá o clamor de Israel, então ele descerá do céu com milhares de seus santos. Apocalipse 19. Ele descerá com a igreja. Por quê? Porque a igreja já vai estar lá com ele. Porque ela subiu 7 anos antes. Arrebatamento é direcionado para a igreja. Judeus não têm parte no arrebatamento. Gentio, que ainda não é cristão, não tem parte no arrebatamento. Existem 3 classes de povos no mundo: judeu, gentio e a igreja. Judeu é de nacionalidade israelita. Gentio é todo aquele que não é judeu e ainda não se converteu ao cristianismo. Igreja, aqueles que eram ou judeus ou gentios, que agora crê em Cristo e é salvo pela graça, porque acreditou no sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário, que é suficiente para purificar o homem de todo pecado. Esse é a igreja. Essa igreja, ela que desaparece no capítulo 3 de Apocalipse. Precisamente no capítulo 4. Quando depois destas coisas, capítulo 4 de Apocalipse, Deus arrebatou João em espírito. Foi quando Deus mostrou o livro selado e começou a desatar os selos. João, representando a igreja arrebatada, presenciou a abertura dos selos e viu e foi ordenado a escrever todas as coisas que ele tinha visto. As coisas que irão acontecer depois que a igreja ser tirada da terra. Judas também, no seu versículo de número 14, Judas não tem capítulo: eis que vem vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Como profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão: eis que vem vindo o Senhor com milhares de seus santos. No livro do Apocalipse, no capítulo de número 19, Apocalipse, capítulo de número 19, e vi, versículo número 11, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, e seguiam-no os exércitos que há nos céus em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Este exército que vinha com ele é a igreja, com seus corpos glorificados, após ter passado pelo tribunal de Cristo e a bodas do Cordeiro. Estão eles agora vindo com Cristo para julgar a terra, vindo com Cristo para julgar aos habitantes da terra, derrotar o exército do anticristo. A indiferença está, como eu havia falado, em saber qual palavra da Bíblia está direcionada ao judeu e qual palavra da Bíblia está sendo direcionada à igreja. Porque quando ele fala do anticristo, no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, sobre a abominação da desolação, ele está falando exatamente para os judeus. No capítulo 24 de Mateus,
quando Jesus fala daquele sermão, que ele diz: quando ouvirdes que a abominação está no lugar santo, de que falou o profeta Daniel, fugireis para os montes. Aqueles que estiverem no telhado, não desça para a sua casa para buscar alguma coisa. Essa palavra de Jesus, ela não está sendo direcionada à igreja. Ela está sendo direcionada também aos judeus, que passará pela grande tribulação, um período terrível, um período sangrento, um período de dores, um período de mortes, tristezas, fomes, pestes, pragas, destruição, catástrofe. Será nesse período que o anticristo estará reinando. Por 3 anos e meio ele enganará o povo com uma falsa paz. Mais 3 anos e meio, quando ele quebrará o acordo que havia feito com muitos, como falou o profeta Daniel. Então os judeus vão entender que ele é um impostor. Os judeus vão entender que ele não é o Messias. É quando o acordo é quebrado. E aí virá a repentina destruição. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19, o texto bíblico diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja não foi destinada à ira de Deus. Quando fala de grande tribulação, está falando da ira de Deus sobre aqueles que o rejeitaram, judeus e gentios. A igreja já subiu. Só que alguns entendem que a grande tribulação será para tratar com os pecados da igreja, será para purificar a igreja. Mas a Bíblia diz que a igreja é purificada pela palavra. Está escrito: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Então a igreja ela é lavada e purificada pela palavra. Não vai ser com julgamento. Alguns entendem que nós que somos pré-tribulacionistas, que acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, eles julgam que nós entendemos que a igreja não merece passar por isso. Não é questão de não merecer. É questão que foi prometido que ele nos guarde dessa hora. Aí eles comparam com o sofrimento da igreja primitiva, dos romanos, de Nero, de Tito, que perseguiu a igreja, Domiciano, os imperadores de Roma que lançavam os cristãos dentro do Coliseu e eles eram comidos por feras ou queimados a fogo. Toda a perseguição da igreja. Mas Jesus Cristo disse que nesse período de grande tribulação haverá uma tamanha tribulação, um sofrimento tão grande que nunca antes houve e nem nunca mais haverá. E diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Então, no fim da grande tribulação, é que será a vinda de Jesus. Arrebatamento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta. Essa trombeta não é a sétima do capítulo 11 de Apocalipse. Essa trombeta é a última chamada da igreja. Só a igreja vai ouvir. Quando a igreja ouvir a trombeta soar, o seu corpo ser transformado em glória, ela será arrebatada ao encontro do Senhor nos ares, conforme está escrito em 1 Coríntios 15, 52, 53, e também em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e no versículo 16.
Jesus arrebatará a igreja num abrir e fechar de olhos. 7 anos depois, 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio faça paz, 3 anos e meio de grande tribulação. No 7º ano, no final do ano, aparecerá Jesus no céu com milhares de seus santos. Todo olho verá, como um relâmpago que sai do oriente e se mostra para o ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem, com rijo, clamor de trombeta. E os anjos ajuntarão os escolhidos em todos os cantos da terra. Quem são esses escolhidos? Agora os judeus, que serão tirados da grande tribulação. Mas a igreja já vai vir com Cristo julgar os habitantes da terra. Que Deus abençoe a todos, compartilhe esse vídeo, continue nos ajudando no nosso canal e que Deus continue dando graça e sabedoria a todos, em nome de Jesus. Amém.